Bem-vindo! Nesta unidade de estudo vamos abordar as novas tecnologias e as redes sociais. Estes temas estão em alta, então é muito provável que o examinador pergunte alguma questão sobre este ponto. Ótimos estudos para você! Olá, pessoal! Nós estamos aqui outra vez. Hoje o assunto é tecnologias novas, tá? Então, avanços da tecnologia. Na cabeça do examinador, você compra o tablet, você compra o smartphone, como você não sabe me explicar como eles funcionam? De que forma? Como? Então ele aproveita todas as tecnologias novas, assim, redes sociais. Ultimamente, vamos só lembrar, o Facebook, teve ou não teve uma mudança recente? Teve. Ótimo. Você sabe me dizer como era o Facebook, como está o Facebook hoje? Então ele explora muito o Facebook, o Twitter e compara com outras redes sociais, fora as outras tecnologias, como tablet, smartphone, entre outras. Vamos dar uma olhadinha aqui as questões que já andaram caindo, e ele não está nem aí se é segundo grau, terceiro grau ou se é grau nenhum. Tá bom, então vamos ao que interessa. Espero que você tenha impresso o material para me acompanhar. Se eu desenhar, você desenha. Tá? Se eu usar a cor, você usa. É o mesmo esquema de sempre. Então vamos ali, ó. Vamos ali para a lousa. Então vamos lá. Tecnologias novas. Então vamos lá, né? A gente já começa resolvendo uma questão. Especialista em políticas públicas, a geringonça eletrônica. Primeira informação que eu vou passar para vocês. Eu não sei se no dia da prova ele vai colocar em português ou em inglês. Então ele quer o que nós chamamos de geringonças eletrônicas, tá? Antes que a gente resolva essa questão de especialista em políticas públicas, presta atenção. Geringonça é qualquer tecnologia que não tenha uma pré-classificação. Por exemplo, na aula passada nós estudamos os periféricos, nós estudamos suprimentos, nós estudamos componentes da placa-mãe. Então, tudo que a gente viu tinha uma classificação. A geringonça eletrônica, ela não entra em nenhum dos grupos que nós já estudamos. Então, há vários grupos. Quando um componente técnico não se encaixa nesse grupo, nós chamamos de geringonça. Essa geringonça pode ser um equipamento, pode ser um programa. Então, ele vai te dar algumas assertivas e ele quer saber, entre essas assertivas, quais são geringonças eletrônicas. Tudo bem? Não sei se ele vai perguntar na sua prova em português ou em inglês. Nesta prova aqui, ele perguntou em inglês. Como eu faço a adaptação das questões, eu coloquei a tradução oficial em português. Então, vamos lá. Aí, ó, ele te dá 4 assertivas. E ele quer saber dessas 4 assertivas o que seria uma geringonça eletrônica. Então, a primeira assertiva diz assim: um dispositivo eletrônico portátil do tipo celular, smartphone, MP3 ou webcam. A 1, com certeza, é uma geringonça eletrônica. A segunda, um dispositivo eletrônico que compõe um computador do tipo processador ou memória, breca. Aula passada, nós estudamos os componentes da placa-mãe. Nós estudamos os periféricos, os suprimentos. Então, a segunda assertiva, ela tem classificação no mundo técnico. Então, ele não é uma geringonça eletrônica. A terceira, uma ferramenta ou serviço agregado a um navegador da internet. Uma ferramenta ou serviço agregado, breca. Os programas, eles são divididos, são classificados em grupos, de acordo com a sua funcionalidade. Então, de um lado está os editores de texto, do outro lado as planilhas de cálculo, e assim sucessivamente. Só que alguns programas não têm uma classificação específica. Então, eles também são considerados geringonças eletrônicas. E a última, o módulo. Quando ele fala módulo, entenda pedaço, tá? Pedaço. Aqui ele está falando como se vocês fossem técnicos. O módulo, entenda um pedaço de software pequeno, agregado
a um sistema operacional. Então, um programinha pequeno que trabalha com o sistema operacional. O sistema operacional, ele tem classificação própria. Então, a gente tem o Windows, o Linux, o Mac, mas há programas que não têm classificação. Há máquinas que não têm classificação. A esses nós chamamos de geringonças eletrônicas. Alternativa correta, portanto? Alternativa A, tá? Então, a primeira assertiva é uma geringonça eletrônica, a terceira e a quarta. Só para encerrar, geringonça eletrônica é toda máquina ou programa que não tem um grupo próprio, não tem uma classificação própria. Se eu falo o processador está na placa-mãe, ele tem uma classificação. Se eu falo para você sistema operacional, o Linux é um sistema operacional, ele tem uma classificação. Cuidado com as geringonças eletrônicas, tudo bem? Legal, vamos continuar. Olha lá, aí eu coloquei para vocês aqui a definição acadêmica e a definição que o mundo usa. O que eu deixei grifado não pode esquecer. São comumente chamados, né, de geringonça, dispositivos eletrônicos portáteis como, aí ele está dando a lista aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Vamos ver. O que mais? Assim, a continuação, pequeno software, pequeno módulo. Aqui, academicamente, como é que a gente classifica a geringonça eletrônica? Outra questãozinha meiga. Então vamos nós. Os conteúdos de áudio no formato MP3 transmitidos na internet por meio de FEDs são denominados, tudo isso que está aí é tecnologias novas. Como que você não sabe? Você usa, tá? Alternativa correta? O podcast. O pessoal que foi fazer essa prova lá em Brasília, a maioria massacrante colocou no iPad. O podcast é a união das tecnologias para fazer o que o examinador quer. Quer ver? Vamos lá. Aí eu estou colocando a descrição de uma forma resumida de cada alternativa que está na questão. Aí está o iPod, deixa lá. O YouTube. Aí, ó, podcast. Essa questão deu pano para manga, né? Vamos ver. É uma forma de publicação de programas de áudio, vídeo e ou fontes pela internet, que permite aos utilizadores acompanhar a sua atualização. A palavra podcast é uma junção de iPod, um aparelho que toca arquivos digitais em MP3 e broadcast, transmissão de rádio ou TV. Assim, podcast, essa frase fui eu que coloquei para ajudar vocês. Assim, podcasts são arquivos de áudio que podem ser acessados pela internet. Então, podcast é a união de mais de uma tecnologia. Para responder à questão que o examinador propôs para você, você tinha que unir as tecnologias, tá? Não podia ser o iPod. Deu para pegar? Tranquilidade. Está tudo aqui. Você vai ler, você vai entender, né? E vai guardar na cachola. Tá. O famoso RSS. Bom, deixa eu só colocar na prática esse negócio aí, que vai ficar mais fácil para vocês. Tudo começou com jornais americanos. A ideia dos jornalistas americanos era transmitir em tempo real informações, por exemplo, do seu time de futebol. Então, todo site que tem essa função RSS, vou dar um exemplo da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Eu me inscrevi no RSS dela. O que acontece? Toda vez que ela publicar um edital novo, uma prova nova, eu sou imediatamente avisada no meu e-mail. Eu poderia também ter cadastrado o meu celular e posso receber essa informação por MSN. Posso receber a informação também no Twitter, tá? Então, esse recurso é maravilhoso quando você quer ficar atualizado sobre um assunto. Há vários sites no Brasil que têm esse recurso, mas que não usa como deveria. Você clica, você se cadastra nos serviços e quando dá na cachola do operador do serviço, aí ele dispara para te avisar que o site foi atualizado. Tá? Isso aqui é excelente. Vamos continuar. Isso quando funciona, né? Então tá bom. Outra questão. O jornal O Globo.
Eu acho legal, porque o examinador está mostrando para nós, se saiu no Globo e não na parte de informática do Globo, como que você não sabe resolver essa questãozinha, né? Então ele coloca, anunciou no dia 3 de abril deste ano, que o conteúdo de sua edição impressa, a partir desta data, poderia ser acessado pelo tablet lançado pela maçã. Qual é o tablet que a maçã lançou? O aparelho lançado pela empresa. Conhece esse carinha aí? Em janeiro de 2010, aí ele vai dar as características. Ele fez copia e cole da reportagem que estava no Globo e deu para vocês na prova. Alternativa correta, alternativa A. Cuidado, cuidado, cuidado. Com esse carinha aqui, ó, tá? Esse aqui é conhecido de vocês. Esse daqui, com certeza, vocês já ouviram esse bichinho para lá e para cá, né? E quem é esse carinha aqui? Muitos de vocês não sabem quem é esse carinha aí. Esse carinha aí é uma tecnologia para você ler os livros de forma digital. Você pode ter o próprio equipamento, e agora esse serviço está sendo implantado em vários tablets, e até no formato para smartphone, tá? Então, cuidado com isso. Aí eu vou colocar uma descrição de cada uma das alternativas, do tipo assim, o que o examinador gostaria de saber sobre essa tecnologia. Eu procurei resumir o máximo que deu, porque eu sei que vocês têm milhões de coisas para estudar. Tá? Olha aí, ó. Foi lançado. Ele pegou exatamente como passou para a imprensa mundial. Ó, tá vendo? Tá certo? Eu grifei exatamente o que estava na reportagem do Globo que ele colocou na questão para vocês. Tá? Ó, tá vendo isso? O iPhone. Aqui o bichinho, ó. É um leitor de livros digitais, desenvolvido, aí eu já coloquei por quem foi desenvolvido e todas as características, que vai que o examinador pergunta, quem foi que desenvolveu, tá? Continuar. O smartphone aí, que vocês adoram. Outra questãozinha. Lá vamos nós, antes que a gente continue. As redes sociais estão na crista da onda. Não sei se vocês sabem, no início do ano, o Facebook saiu da versão que ele estava, passou para uma segunda versão. Pergunta, de cabeça, você sabe a diferença entre a primeira versão do Facebook e a segunda versão do Facebook? Você não sabe? Então ele vai cobrar de você. Outra coisa, graças a essas celebridades que não saem do Twitter e ficam lá toda hora mandando porcaria, você sabe todos os recursos do Twitter de cabeça e como que você usa sem estar com a máquina na sua frente? Você não sabe? Então é bom você saber. Quais são os botões, quais são os recursos, como é que eu faço. E outra coisa, você sabia que o Facebook, a comunidade brasileira é a segunda maior depois da que está nos Estados Unidos. Então nós somos o país que tem a maior comunidade de Facebook depois dos Estados Unidos. Você sabia disso? Você não sabia? Então tá bom. Então, ele vai falar, tá vendo? Qual é o site de relacionamento ou rede social fundada pelo estudante? Qual é o site? E colocou até a data, tá vendo? Então vamos lá. Facebook. Dica, dica, dica. Esse camarada aqui, é só para carreiras profissionais. Esse daqui, que o povo adora twittar. Saber todos os recursos dele. Primeira e segunda mudanças do que houve no Facebook. Esse daqui está morrendo. Mas vai que o examinador resolve encher a tua paciência, tá? E esse daqui é outro também que logo, logo... Então, no Brasil, toma cuidado com este... E com os recursos deste. Não esqueça que isso daqui é para profissionais. Né? Eu fiz um resumo de cada um deles para você. Então, vamos lá. Tá? Redes sociais, eu coloquei os fundamentos de forma acadêmica, porque vocês usam as redes sociais por usar. Você não conhece os fundamentos acadêmicos. Aí eu coloquei. Eu não sei porque cargas d'água...
Ele ainda não perguntou para vocês sobre as 4 regras nas mídias sociais. Isso daqui é matéria obrigatória. Não sei porque ele ainda não perguntou isso, tá? Então, você vai querer ter uma rede social, você tem algumas normas que você tem que seguir. E aí eu coloquei resumidamente as 4 normas para vocês aí, tá? Mídias sociais, quer dizer, e aí vai aparecer as 4 mídias sociais, que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, mas no nosso próximo encontro. Bem, ainda temos que aprofundar os nossos estudos sobre as redes sociais e as novas tecnologias. Continue acompanhando as explicações da professora Ana Castilho e até a próxima unidade.